poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando seu poder. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Com o óleo da tua unção. Com o óleo da tua unção. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos reunidos aqui nesta noite para a celebração do Dia Mundial de Oração. Nossa sociedade de mulheres estará conduzindo esse momento cultico, fazendo menção a essa data tão especial. Vamos falar com Deus, vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, vamos buscar o Senhor. Deus querido, Deus bondoso, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós Te louvamos, nós bendizemos o Teu nome, nós engrandecemos o Teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Nos reunimos na Tua presença, Senhor, e nos unimos agora com diversos irmãos e irmãs, Senhor, para a celebração dessa data tão especial do Dia Mundial de Oração, ó Deus. Deus, quantos servos e servas do Senhor, filhos e filhas, amados e amadas do Senhor, se reúnem, Senhor, nesta data e celebram, Senhor, e oram e buscam a Tua face, e nós nos unimos a esses irmãos e essas irmãs espalhados, Senhor, pelo mundo todo, para esta celebração, para esse tempo de oração e de intercessão, ó Pai. Então nos colocamos desde já nas Tuas mãos, com o coração aberto diante de Ti, Senhor, buscando a Tua face, crendo na Tua palavra que diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É assim que nós o fazemos nesta noite, em o nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém, amém e amém. Eu quero passar a palavra à nossa irmã Kátia, presidente da Sociedade de Mulheres, juntamente com as pastoras, mais algumas irmãs que darão condução a esse tempo cultico. Deus abençoe vocês. Amém, glória a Deus. Bem-vindos e bem-vindas ao Dia Mundial de Oração 2021, preparado pelas mulheres cristãs da República de Vanuatu,
Congratulamo-nos com nossas irmãs e irmãos em todo o mundo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos prestando esse culto de uma forma diferente este ano. Nos anos anteriores, todos podiam acompanhar, nós fazíamos processional, mas esse ano estamos diferentes por conta da pandemia. Convide familiares, se você está assistindo agora, chame seus familiares, vem prestar esse culto conosco agora, compartilhando esse momento especial. O Dia Mundial de Oração é um movimento que reúne mulheres cristãs de todo o mundo e de muitas tradições, para observar um dia comum de oração por ano. Em muitos países, esse contato tem continuidade em reuniões de oração e trabalho. Esse movimento, iniciado por mulheres em 1887 e realizado em mais de 170 países, é um movimento simbolizado por uma celebração anual na primeira sexta-feira do mês de março, a qual todos são bem-vindos. Através do Dia Mundial de Oração, mulheres de todo o mundo afirmam sua fé em Jesus Cristo, compartilham suas esperanças e temores, suas alegrias e tristezas, suas oportunidades e necessidades. A maioria dos povos melanésios, mas também minorias de origem polinésia, são a fonte da cultura, dos idiomas, dos valores tradicionais e da espiritualidade de Vanuatu. As praias de areia preta e branca, ou recifes de corais com peixes coloridos, os belos pássaros, as frutas e as nozes da floresta mostram as ilhas nas mesmas condições em que elas foram criadas, mesmo estando vulneráveis e frequentes tempestades tropicais, terremotos, ciclones, tsunamis e vulcões ativos. Cada ilha e cada vila costuma ter o seu próprio chefe e estilo de governo, seus próprios deuses, sua própria linguagem e sua própria casa de palha feitas de folhas de árvores. Passamos agora algumas informações para vocês conhecerem um pouquinho de Vanuatu, algumas informações especiais, que assim, a população de Vanuatu tem 272.459 habitantes. O clima tropical é úmido e equatorial. A moeda é vatu. O idioma é francês, bislamá e inglês. A capital é Porto Vila. A religião é o cristianismo. Igrejas presbiterianas, anglicanas, católicas romanas, adventistas e Igreja de Cristo. A terra e identidade. A República de Vanuatu foi fundada sobre os valores tradicionais, princípios cristãos e fé em Deus, conforme estabelecido na Constituição de 1980, após a sua independência em 30 de julho de 1980. A terra não é vista como algo a ser possuído, mas vital para a existência de seres humanos e animais na manutenção dos seus meios de subsistência. Vocês podem ver agora algumas imagens da terra, as praias, as ilhas e o símbolo do governo. O povo e a cultura. Os habitantes de Vanuatu são conhecidos como Ni-Vanuatu. A maioria é de descendência melanésia, como a minoria polinésia nas ilhas periféricas. Europeus, asiáticos e outros habitantes das ilhas do Pacífico também vivem no arquipélago. Os alimentos básicos dos vanuatuenses incluem inhame, taro, banana, coco, cana-de-açúcar, nozes e tropicais, verduras, porcos, aves, frutos do mar. Vocês podem ver algumas imagens agora. O prato nacional é o lapi-lapi. É um pudim feito de raízes raladas. Vocês podem ver na imagem, né? Tem ali a preparação do lapi-lapi. Ou é uma banana misturada com leite de coco e, às vezes, verduras e carne. A bebida é feita a partir de raízes de cava. Gostam de música e dança. Instrumentos musicais é o gongos, flautas de bambu, chocalhos de semente. Os jovens gostam de danças modernas e esportes, como futebol, vôlei, basquete e boxe. Quanto à geografia de Vanuatu, é um arquipélago tropical em forma de Y, localizado no Oceano Pacífico Sul, com mais de 80 ilhas,
das quais 65 são habitadas. Tem uma área de 14.760 quilômetros quadrados. As ilhas são propensas a desastres naturais, incluindo terremotos, ciclones e erupções vulcânicas. Vocês podem ver, essa imagem aí é do ciclone Pan, que foi em 2015, e a outra imagem é de uma erupção vulcânica. Existem 7 vulcões ativos espalhados pelas ilhas. A nossa bandeira, a bandeira de Vanuatu, né? A bandeira de Vanuatu existe desde 1980. Pode colocar a imagem da bandeira, para vocês entenderem como é que foi formada as cores das bandeiras. Ela é composta por 2 faixas, uma verde na parte inferior e uma vermelha na parte superior. Na parte horizontal tem uma faixa preta em formato de Y, com um miolo amarelo. Do lado esquerdo tem um dente de um porco e no seu centro 2 folhas no formato de um X. De acordo com a tradição, o verde significa a natureza, muito presente em todo o território de Vanuatu. A cor vermelha faz alusão ao sangue das pessoas que lutaram pela independência do pequeno país. Já o amarelo, contido em formato de Y, lembra o formato do arquipélago. O dente de porco simboliza a riqueza da região e as folhas representam a paz. Um pouquinho da história da independência de Vanuatu. Em 1906, as Novas Hébridas se tornaram uma colônia governada conjuntamente pela Grã-Bretanha e pela França. O condomínio de Novas Hébridas tinha um tribunal conjunto, mas cada país dominador administrava burocracias administrativas separadas. Enquanto isso, os nativos de Nova Hébridas eram apátridas em sua própria terra. Não tinham identidade legal, direitos, passaportes, direitos à terra até a independência de 1980. Então, um país jovem, né, de independência. E nesse ano, o país foi renomeado Vanuatu, que literalmente significa país que se levanta. É um lema, e esse lema foi adotado, que diz: com Deus nós estamos. Quanto à política de Vanuatu, é uma república parlamentarista de democracia representativa. O presidente é o chefe do Estado e o primeiro-ministro é o chefe do governo. O poder executivo é exercido pelo chefe do governo e seu gabinete. O poder legislativo é exercido pelo parlamento. O poder judiciário é independente. Este modelo é aplicado desde a independência do país em 1980, da França e do Reino Unido. O parlamento de Vanuatu é unicameral. Tem 52 membros, que são partido no parlamento e usualmente eleito primeiro-ministro, ocupando a posição de chefe de governo. O chefe de Estado, o presidente, é eleito para mandatos de 5 anos por um colégio eleitoral formado pelos membros do parlamento e pelos presidentes dos conselhos regionais. O presidente é um cargo cerimonial. A economia de Vanuatu é baseado no turismo, construção, serviços financeiros ao longo da costa. Vanuatu é um paraíso fiscal que gera receitas com registro de empresas, taxa e um registro de expedição offshore. Existe atividade de menor renda, com agricultura, comércio, tecelagem tradicional, tapetes e cestas. A educação, os pais são os primeiros professores de uma criança antes de passar para o sistema educacional. Nos primeiros 3 anos de escola, as crianças nas cidades aprendem o bislama, enquanto as crianças nas áreas rurais aprendem seu próprio idioma local. O ensino primário não é gratuito ou obrigatório. O governo ajuda suas escolas a subsidiarem as taxas escolares nos primeiros 6 anos, para permitir que mais crianças tenham acesso à educação. O ensino médio está disponível apenas para aqueles que podem pagar. É um país com muita dificuldade, né? Quanto à saúde, desde que Vanuatu ratificou a Convenção sobre os Direitos da Criança em 1992, a saúde reprodutiva das mulheres e a saúde infantil têm sido as primeiras prioridades nacionais do governo. Porém, estima-se que a maioria das mortes de crianças menores de 5 anos seja devida à desnutrição. E o aumento do raquitismo está provavelmente associado às práticas alimentares inadequadas. É importante educar as mães sobre o aleitamento materno, você pode observar na imagem, que é exclusivo nos primeiros 6 meses. Suplementação de micronutrientes, desparasitação, imunização e prevenção e tratamento de doenças e desnutrição infantil.
O acesso à água potável, segura e instalações sanitárias adequadas é uma grande preocupação em Vanuatu. A população possui fontes de águas precárias, como poços desprotegidos, vocês podem observar na imagem, nascentes e águas superficiais. Agora, um tema muito importante é o direito das mulheres, né? Por isso que esse culto é organizado pelo Comitê de Mulheres do mundo e organizado especialmente falando sobre a necessidade das mulheres. Nos últimos 20 anos, houve mudanças para as mulheres em Vanuatu. A lacuna de gênero na alfabetização e na educação diminuiu. Em algumas províncias, as meninas superaram os meninos na frequência escolar. As mulheres de Vanuatu que querem entrar na política enfrentam uma série de obstáculos, principalmente devido ao fato de que os conselhos tradicionais ainda desempenham importante papel na sociedade do país, particularmente nas áreas rurais, onde a maioria da população vive. Desde a independência, em 1980, 5 mulheres foram eleitas para o parlamento. A violência de gênero é um problema sério que afeta as mulheres e meninas. Aproximadamente 60% das mulheres em Vanuatu sofreram alguma forma de violência física ou sexual em suas vidas. 98% dos casos de violência sexual não chegam aos tribunais e, quando chegam, são muitas vezes tratados como é conhecido no país, como reconciliação costumeira. Se o agressor oferece um presente, como porcos, a sentença é reduzida. Que absurdo, né, meus irmãos? Agora tem uma foto aí das mulheres, né? Essas são as 6 mulheres candidatas ao parlamento. A política de Vanuatu criaram o seu próprio partido. É um partido criado por essas mulheres, né? Com Hilda Line à esquerda, que foi a primeira parlamentar que ocupou um cargo na política. Então, nesse partido que eles criaram, ela é só a principal candidata. De acordo com observadores locais, mulheres de todas as idades indicaram que há apetite por mudanças na política, na sociedade, mas o mais velho lidera a mudança. A religião, já foi dito anteriormente, é o cristianismo, que impactou profundamente a cultura ancestral e as práticas religiosas, bem como o sistema de governo e a vida social. O cristianismo mudou um sistema descentralizado de vida nas aldeias para uma forma centralizada de governo, quando os missionários transferiram as pessoas dos seus próprios locais para um ponto central, onde construíram igrejas, escolas e hospitais e começaram a ensinar-lhes as boas novas de Jesus. A religião, pôs fim a muitas guerras tribais, mas como ponto negativo tiraram as mulheres dos seus direitos de participação efetiva na vida social da comunidade. O DMO, o Dia Mundial de Oração, tem um grupo ecumênico. Como declarado, o primeiro culto do DMO foi realizado em 8 de março de 1946, na Igreja Presbiteriana, Memorial Patton, em Port Vila. Participantes anglicanos e católicos, onde juntaram-se em 1981 a convite do presbiteriano. Aí está essa equipe do comitê. As mulheres das congregações apostólicas da Igreja de Cristo lembraram-se de que unir, quando eles eram jovens, nos anos 80, em Ilhas Amber e Pentecostes. O histórico desse comitê. O Comitê Internacional para o Dia Mundial de Oração realizou uma oficina em Vanuatu, em 2011, para fortalecer a conexão entre os grupos. Você pode observar na imagem de como foi preparadas as oficinas. Recentemente, o Comitê Vanuatu foi reorganizado ecumenicamente e confirmaram sua disponibilidade para desenvolver o material para o programa do DMO 2021. A esperança do Comitê de Vanuatu é que o relacionamento ecumênico que elas experimentaram foi um tempo abençoado durante o trabalho, onde juntas elaboraram o programa 2021, que é esse programa que nós estamos seguindo este ano. Ajudar a trazer a voz das mulheres de Vanuatu a todo mundo, para muitas pessoas que participaram do processo de escrita, esta foi a primeira experiência ecumênica que elas viveram e todas estão convencidas de que elas, as vozes das mulheres de Vanuatu, vão ganhar mais confiança. Vamos falar um pouquinho da ilustração do quadro que tem a figura, né, do Dia Mundial de Oração. E o workshop da Comissão de Redação para a celebração anual do DMO
foi trazida para ser realizada em Porto Vila, que é a capital de Vanuatu, em 2018. Então, desde 2018, está sendo preparado esse culto. Foi realizado na Igreja Presbiteriana, que foi cuidadosamente condicionado para reuniões e refeições da comunidade, entre as quais a tradicional Colo, 25 Colo, para comemorar o DMO. Os participantes trouxeram presentes, vocês podem ver na imagem. Então, essa mesa foi composta pelos presentes que todos os convidados puderam trazer. Então, você observa, tem flores dos jardins, tem a Bíblia, tem a bislama, tem as guirlandas, a Bíblia é escrita em bislama, tem as guirlandas, cestas e leques de palma. A foto reflete os momentos compartilhados que agora eles são estendidos ao DMO em todo o mundo. Representa um gesto de cuidado e atenção das mulheres de Vanuatu ao processo de elaboração do tema. Simboliza as comunidades de Vanuatu, reflete a criação de Deus e conexão com a terra e as belezas da vida e fé. Vamos falar um pouquinho agora do quadro, que é a figura que representa o Dia Mundial de Oração. Falar um pouquinho dessa artista. Vocês podem observar a pintura e observa a foto da artista. O nome dela é Juliette Pita, artista plástica mais conhecida de Vanuatu. Os temas dos seus trabalhos são inspirados na cultura tradicional de Vanuatu e na sua vida atual. Ela fez sua obra intitulada Ciclone Pan, em memória ao ciclone de 13 de março de 2015. Mostra uma mãe reclinada, que ora com seu filho nos braços, enquanto as ondas se encrespam sobre eles. Uma palmeira se encurva e os protege. A pintura apresenta a mulher vestida com uma saia segundo os padrões tradicionais de Erromango. Na referida obra pode ser vista pequenas cruzes que representam as vidas ceifadas pelo ciclone em 2015. Durante esse ciclone, Juliette e seus vizinhos se refugiaram de um contêiner. O ciclone Pan havia se movimentado até Vanuatu durante a noite e não se podia ver nada, apenas orar. Restou apenas uma cabana atrás do ateliê de Juliette, construída de forma tradicional, com folha de palmeiras, que resistiu ao ciclone, graças ao arvoredo que cobria e desviou o vento. Juliette crê que Deus escutou suas orações e a natureza protegeu-os naquela noite. Então, essas informações essenciais. Vamos agora passar para um momento de louvor e, em seguida, passamos para um momento de adoração, que é a pastora Flávia irá. Então, vamos ouvir um louvor de adoração. Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos louvar o Senhor, declarar que pois dele é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Cante assim: o Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita. Céus, deixa o céu descer na terra como é nos céus, deixa o céu descer. Pai nosso, Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino
deixa o céu descer, deixa o céu descer sobre nós, deixa o céu descer sobre Vanuatu, Senhor, deixa o céu descer, deixa o céu descer, tua vontade em nós, Senhor Jesus. Deixa o céu descer, pois teu é o reino, pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é poder e tua é a glória para sempre. Oh Senhor, teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Aleluias. É o momento que nós temos de adoração ao nosso Deus. O Salmo 127, versículo 1, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu troquei a ordem. Que nós possamos continuar adorando o nosso Deus, pedindo que Ele edifique, que Ele guarde a nossa casa, que Ele guarde o nosso lar. E esse é o nosso Deus ao qual nós adoramos. Amém? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam,
Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer oh Senhor, para dizer que tu és o Senhor. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Que você cante: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Nesse momento nós faremos uma oração de gratidão, de ação de graças ao nosso Deus. Vamos orar. Sejamos gratos pelas grandes coisas que Deus tem feito. Santo, 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 Deus Criador dos céus e da terra e tudo o que há neles. Deus está sempre na história do seu povo, desde ontem até hoje. Amado Deus, em quem Vanuatu se apoia, nós te adoramos. Obrigada pelas grandes e maravilhosas coisas em nossas vidas e em nossas nações. Tu nos concede autoridade, sabedoria, conhecimento e entendimento para cuidar de todas as belas ilhas e países. Obrigada pelas terras férteis, pelo ar fresco, ambiente limpo, sol brilhante, mar azul e as águas tranquilas das ilhas Vanuatu. Obrigada pela doce melodia dos pássaros, pelo som dos animais terrestres e pelo ministério dos peixes no mar e nos rios. Obrigada pelas cachoeiras que derramam as tuas águas e nos declaram serenamente a tua grandeza e poder. Obrigado pelo sol das crianças cantando, rindo, gritando e pelas orações e canções dos velhos e jovens. Tudo isso manifesta a alegria do teu amor. Louvores, glória e honra estejam somente contigo para sempre. Deus que dá a vida, recebe nosso louvor. Nesse momento nós iremos fazer um momento de confissão ao Senhor. Vanessa. Graça e paz. Confessemos a Deus que é fiel e justo para perdoar. Em 1 João 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Oremos. Nosso Pai do céu, santificado seja o teu nome. Estamos diante da tua casa da graça para confessar os nossos pecados.
Confessamos que ouvimos tua palavra, mas não a cumprimos. Frequentemente fazemos as coisas que não devemos fazer, e muitas vezes pecamos por omissão. Nós usamos tantas desculpas para evitar mudanças. Tem misericórdia de nós, Pai, e nos sustenta na nossa busca de cura e perdão. Enfrentamos adversidades e desafios em nossos lares, em nossos relacionamentos, em nossa cidade, em nosso estado e em nosso país. Nós queremos ser transformados. Restaura-nos de novo para fazer o que é certo e justo. Nós confessamos nossos erros e pedimos coragem para mudar. Concede-nos compaixão para ajudar aqueles que estão sofrendo. A falta de integridade em nossas vidas por não amar e não pacificar aqueles que estão divididos por razões de etnia, de língua ou de opiniões políticas. Perdoa-nos e cura em nossos corações e mente. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esperança, assim como ele é puro. 1 João 3,3. Senhor, agradecemos pelo teu perdão e pela tua graça. Amém. Façamos agora uma oração de compromisso. Deus está procurando uma casa para morar. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Isaías 66, versículo 1. Senhor, nós chegamos humildemente diante de Ti e oramos para que Tu nos conceda o Teu espírito de sabedoria e conhecimento. Ensina-nos a discernir a verdade, conduze-nos e guia-nos para vivermos de uma maneira que seja agradável e aceitável a Ti. Humildemente, nós oferecemos para ser uma casa em que Tu possas habitar. Pelo poder da Tua palavra, transforma as nossas vidas e as nossas nações. Faze-nos como uma família de justiça e paz. Deus gracioso, aceita o nosso compromisso diante de Ti. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Então, nós fizemos nossa oração de compromisso. E agora vamos passar um momento especial sobre o momento da nossa oferta. Vocês vão receber vai estar postado as contas da igreja, que vocês já conhecem, também a conta da Sociedade Metodista de Mulheres, onde vocês podem fazer as ofertas. Mas eu vou apresentar a vocês qual foi as ofertas do ano de 2020. As instituições que foram beneficiadas, que vai ser postado aí. Associação Beneficente Encontro com Deus. Vocês lembram do Dia Mundial de Oração do ano passado, que foi da Zimbábue? Então, as três instituições foram: a Associação Beneficente Encontro com Deus, de Curitiba, recebeu 16 mil. A Associação Luterana de Diaconia, de Erval do Oeste, Santa Catarina, recebeu também 16 mil. Projeto Missão Integral do Jardim América, Sinop, Mato Grosso, recebeu 16 mil. E os projetos que serão beneficiados esse ano, do Dia Mundial de Oração, sobre o país Vanuatu, é o projeto Missão e Vida, Porto dos Gaúchos, Mato Grosso. Esse projeto atende aproximadamente 80 crianças entre 4 e 12 anos de idade em situação de vulnerabilidade social, vítimas de abandono, violências, pais presos e mães que precisam sustentar a família. O outro projeto é o projeto Criança Feliz, que fica em Avaré, São Paulo. Esse projeto tem por finalidade oferecer assistência social às crianças e adolescentes e suas respectivas famílias em situação de vulnerabilidade social. E o terceiro projeto é o projeto Diaconia, prática solidária e acolhedora em Alta Floresta, Mato Grosso. Esse projeto atende 2 programas: serviço de enxovais para bebês e outro de pães solidários. Visa a vida de pessoas ameaçadas pela fome e subnutrição. Nesse momento de oferta, oremos em agradecimento às ofertas. Tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre.
Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração. Todos os povos, todos os povos te exaltarão, de geração em geração. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Amém. Façamos oração de agradecimento pelas ofertas. Deus gracioso, nós te agradecemos e te adoramos por todas as bênçãos que tu derramaste sobre nós, família, amigos, lar, comida e água. Nós te louvamos por nos levar a ser criativos e capazes de sustentar nossas famílias. Nós te oferecemos uma pequena parte dessas bênçãos com os nossos recursos e serviços. Nós a dedicamos ao Dia Mundial de Oração, para que compartilhe essas ofertas com as comunidades em necessidade, localizadas aqui e ao redor do mundo. Em nome de Jesus. Amém. Gratidão a todos os ofertantes. Se você não teve oportunidade de ofertar nesse momento, você terá durante a semana, através das contas da igreja. Passemos agora para o momento da palavra de edificação pela nossa querida reverenda Samira Teixeira. Graça e paz. Louvamos a Deus que tem ouvido as nossas orações. E nesse Dia Mundial de Oração, as nossas orações estão voltadas para Vanuatu. Esse país que tem passado por tantas coisas, mas tem resistido e tem se mantido de pé e mantido na força da oração, na presença do Senhor. Nós vamos hoje compartilhar o texto, tema, desse ano, para este país, que se encontra em Mateus 7, do 24 ao 27. E diz assim, o texto da palavra do Senhor: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado
a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Palavra do Senhor. Jesus, esse texto da palavra se encontra no finalzinho do Sermão do Monte. Esse discurso final do Sermão do Monte, né? Jesus, nesse discurso, ele utiliza a figura da construção da casa para nos falar, para nos ensinar sobre a prudência e a insensatez das nossas decisões, das decisões daqueles que ouvem a palavra. Ele fala sobre prudência e insensatez. O Sermão da Montanha, ele é um sermão que se inicia lá no capítulo 5 do livro de Mateus, o momento em que Jesus senta e ensina a seu povo acerca do reino dos céus e acerca de ser cidadão desse reino, acerca do que fazer acerca desse reino. E Jesus começa falando o que é felicidade, lá no capítulo 5, porque ele diz que bem-aventurado é aquele que bem-aventurado são os pobres, bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são os mansos. E ele vai falando, e bem-aventurado quer dizer feliz. Jesus está ali no capítulo 5 falando a princípio da felicidade do ser humano. E é uma forma de felicidade que simplesmente não é o que este mundo nos ensina acerca de ser feliz. E Jesus segue ensinando acerca do que se espera dos discípulos, que sejam sal, que sejam luz. Ele diz, vocês são sal, vocês são luz nessa terra, ou seja, vocês não estão aqui para fazer o mesmo que essa terra faz, mas vocês estão aqui para dar o tom de diferença. O tom de diferença. Porque um lugar onde está todo escuro e se acende uma luz, é uma diferença. Um lugar, uma comida totalmente sem sal, quando a gente joga aquela pitada de sal, é a diferença. E Jesus fala isso. Vocês estão aqui para ser sal, para serem luz. Vocês estão aqui para dar diferença nesse mundo de trevas, para fazer diferente. E Jesus segue ensinando aquelas pessoas o que era ser um cidadão do reino. Em seguida, ele nos diz da importância de sermos sal e luz, e depois ele nos ensina acerca da vingança, do adultério, do juramento, do amor ao próximo. E quantos outros ensinamentos Jesus passa para o seu povo naquele momento em que ele se sentou e ali ele estava ensinando, como mestre, falando acerca das coisas de Deus. E vai do capítulo 5 ao capítulo 7, esse capítulo 7 onde nós lemos, Jesus vai iniciar falando acerca, nos advertindo acerca do julgamento. Ele inicia falando do julgamento, capítulo 7. E ele diz, ele adverte para que nós não o façamos assim. Ele ensina que de acordo com aquilo que nós aprendemos, assim nós venhamos a fazer. Ou seja, se você crê que algo é o correto a ser feito, se estreita você primeiro com essa verdade. Estreita-se você primeiro com essa verdade. Aí depois que você se estreitar com essa verdade, observando essa verdade e retirar dos seus olhos toda trava que se tem quanto a isso e poder ver com clareza essa verdade, então tira do teu irmão. É isso que Jesus ensina ali sobre não julgar. Porque se você crê que algo é verdade, você é o primeiro que tem que fazer.
E aí depois retira dos olhos do teu irmão, para que ele também possa ver essa verdade. E Jesus segue ensinando no verso 6 do capítulo 4. Ele fala sobre a necessidade de separar o santo do impuro. Como é necessário isso e como é viva essa palavra nos nossos dias. Como é necessário. Não deis aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não a pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem você. Juntar as coisas santas e as coisas que são profanas é algo que Jesus ensina que não dá certo. Não dá certo, porque isso vai trazer destruição para o próprio ser humano. Quando o ser humano não puder ver com clareza aquilo que pertence a Deus e aquilo que não pertence a Deus, dando aos cães, dando aos porcos aquilo que é preciosidade de Deus, não vai ter como se identificar uma coisa e outra coisa. E Jesus segue no verso 11, dentro do texto onde Jesus incita a orar, incita a pedir, a buscar. Ele diz para nós fazermos isso. Ele também declara dentro desse texto, no verso 11, a bondade de Deus, que Deus é bom. E que Ele sendo bom, se o teu Pai Celestial é bom, Ele dá boas dádivas aos homens. E nós sabemos e conhecemos que Deus é bom. No meio de tantas situações, Deus é aquele que tem nos dado boas coisas. Boas coisas. Às vezes a gente reclama muito do que ainda não recebeu e esquece de dar graças por aquelas boas coisas que Deus já colocou na nossa vida. Porque se nós pararmos de olhar aquilo que queremos e ainda não alcançamos, como se nunca fôssemos alcançar, ou com impaciência por não ter alcançado, a gente esquece de ver as boas coisas que Deus já deu. Porque Deus é bom e Ele está presente na nossa história. Do verso 15 ao 20, ele traz um alerta acerca dos falsos mestres e nos ensina a reconhecê-los. E diz que a forma de reconhecê-los são pelos seus frutos. Pelos frutos os conhecereis. Não jorra água doce e amarga da mesma fonte, ou não deveria jorrar. Pelos frutos de vida que são apresentados, assim se reconhecerá. E Jesus segue, até que Ele nos traz esse texto que nós lemos. Jesus nos fala sobre os dois fundamentos. Ainda antes Ele nos fala sobre a porta estreita, sobre quem entra nos reinos dos céus. E aqui nesse texto que nós lemos, Ele nos fala sobre os dois fundamentos. E Ele nos diz: todo aquele que ouvir essas minhas palavras, todo aquele que ouvir estas minhas palavras. Jesus está falando de todo aquele sermão, de tudo aquilo que Ele sentou para ensinar o povo. Todo aquele que ouvir disso e colocar em prática. Todo aquele que ouvir os ensinamentos de Cristo e colocar em prática em sua vida, mesmo que seja difícil às vezes. Porque muitas vezes aquilo que Jesus nos ensina contraria tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que nós queremos. E às vezes o que nós queremos não vai nos trazer boas coisas, vai nos trazer destruição, mas é o que a gente quer. E Jesus diz: se ouvir a minha voz, se ouvir essas palavras, e você colocar em prática,
você vai ser comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Comparado a um homem prudente, a um homem e uma mulher prudente, que alcançou sabedoria. Porque quando nós lemos, entendemos, a ponto de decidirmos praticar a palavra de Deus, é sinal de que nós alcançamos sabedoria de Deus, que construiu a sua casa sobre a rocha. É interessante que ele usa essa metáfora da construção da casa. Eu não sei quantas já tiveram a chance de ver uma casa sendo construída. Construir a casa sobre a rocha. Eu já vi algumas vezes umas ilustrações que o pessoal pegava um morro grande, uma rocha grande, colocava a casinha lá em cima, que o vento não iria derrubar, mas construir sobre a rocha. Quem já viu uma construção sabe que ali está falando de fincar sapatas bem fundo, ir com profundidade nas coisas, porque em uma construção da casa, a primeira coisa que nós construímos são as sapatas, que é aquilo que vai firmar a casa no chão, e nós abrimos buracos bem fundos, até que toda a areia seja retirada, até que toda a água, se for um terreno pantanoso, até que toda a água seja retirada, até que se encontre solo firme, para poder ali então erguer as sapatas da casa. Uma vez, quando estavam sendo construídas as sapatas da igreja de Sarapuí, eu vi essas sapatas, sendo construídas de uma fundação. Era um buraco de 1 metro por 1 metro de largura e 3 metros de profundidade, porque ali embaixo tinha um lençol freático que passava. Então, quanto mais eles cavavam, mais achava água. Quanto mais eles cavavam, mais achavam água. E não podia se construir enquanto fosse achando água e terra molhada, até que conseguiram achar a rocha, a terra firme, o lugar de sustentação. E ali foram firmadas as sapatas. E Jesus fala que quem constrói a sua casa sobre a rocha, quem tem esse cuidado de buscar profundidade nas coisas de Deus, na palavra de Deus, quem tem profundidade de buscar, quem tem essa sabedoria de buscar essa profundidade na sabedoria de Cristo, porque Jesus é a nossa rocha. Porque aqui Deus está nos falando de uma casa espiritual, de uma construção espiritual, construção da nossa vida, da nossa vida. E Ele diz que aquele que busca essa profundidade nos ensinos dele, no que Ele está ensinando, esse vai cair a chuva, vão transbordar os rios, vão soprar os ventos, vão bater com força contra esta casa, e ela não vai desabar, porque tinha sido construída sobre a rocha. Quando nós firmamos a nossa casa espiritual em Cristo, os ventos podem soprar, a chuva pode combater, mas nós não vamos ser destruídos, porque a nossa casa está firmada sobre o firme fundamento que é Cristo Jesus. Ele é a nossa rocha, é a nossa sustentação. É Ele que nesses momentos difíceis nos dá a força necessária para passar por eles e nos manter de pé. Lendo essas histórias de Vanuatu, país que se levanta, país que se levanta. E quando a gente vê o grupo de mulheres que estão lá trabalhando, criando um trabalho como o Dia Mundial de Oração, o país se levanta porque tem um povo que ora, porque tem um povo que está firmado na rocha e não firmado em circunstâncias,
porque um grande furacão passou naquele lugar. Mudanças políticas gravíssimas e severas ocorrendo naquele lugar. E aquelas pessoas permanecem em Cristo, permanecem em oração e pedindo que outros também os ajudem em oração. Estar em Cristo não quer dizer que as coisas não vão acontecer, que os problemas não vão acontecer, porque vamos parar totalmente de sofrer. Mas estar em Cristo é ter a certeza que no meio do nosso sofrimento, Deus está conosco. E quando temos essa certeza, o vento pode soprar, a tempestade pode combater a casa, mas o nosso coração está firme dizendo: eu creio naquele que é o meu firme fundamento, porque eu sei que Ele vive e que o meu Redentor há de se levantar sobre essa terra, porque aquele que crê, aquele tem esperança de dias melhores, aquele que crê tem a esperança da reconstrução daquilo que o furacão destrói. Aquele que crê espera, porque aquele que crê tem o amor de Deus, o amor que tudo crê, tudo espera. Jesus também fala acerca daqueles que ouvem, mas não pratica. Ele chama esses de insensatos, são comparados a insensatos, que serão facilmente derrotados pela tempestade. Ouvir não se trata só de ouvir. Ouvir todo mundo pode ouvir. Ver todo mundo pode ver. Está se falando de Jesus em todos os lugares. O problema vai se comprometer com essa verdade que é Cristo Jesus e que é real? Ou somente vai ouvir? Somente vai ouvir. Há pessoas que conhecem de Gênesis a Apocalipse, conhecem toda a Bíblia, mas não têm a mínima disposição. A mínima disposição de se comprometer e de ver o que o próprio Deus deixou aqui, como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus diz uma coisa, e a pessoa decide, conhecendo, fazer outra. Porque decide seguir seu próprio coração. E o que a palavra diz quanto a esse é que ele é insensato. Que quando as tempestades vierem, não vai saber onde se agarrar. Não vai saber onde encontrar apoio e amparo. Precisamos ouvir a palavra de Deus e agir segundo os seus ensinamentos. Quando construímos sobre a rocha, que é Cristo, sabemos que estamos construindo em uma base sólida. Assim, veremos um novo tempo em nossas vidas, em nossa casa, em nossa nação. Um novo tempo. Às vezes nós ouvimos que as coisas estão tão ruins que nunca mais elas serão as mesmas. Nunca mais elas melhorarão. Às vezes a gente ouve tanto isso que não tem mais como melhorar. Porque agora chegou um ponto que agora acabou. Daqui para frente é só derrocada, vai só piorar. Mas aí eu me lembro da nossa história. Nossa história. Uma Inglaterra arrasada pela bebida, pela política, por uma nobreza que não estava nem aí para a miséria humana que ocorria naquele país. Para as pessoas que passavam frio, fome,
estavam nem aí. Pessoas morriam, pessoas já não iam mais para casa e se bebedavam e ficavam no meio da rua. E de repente alguém creu que sim, Deus é poderoso, e em Deus todas as coisas são possíveis. Aí a gente vê o nosso país, a gente vê a condição do mundo hoje, essa doença assolando o mundo. A gente vê no nosso país as pessoas se desentendendo por questões políticas que mudam de uma hora para outra. A gente vê no nosso país pessoas passando por situações e sendo despejadas de sua casa porque não puderam trabalhar, porque havia uma pandemia e não podiam sair. E a gente vê tanta maldade, tanta crueldade, pessoas roubando vacina. E às vezes somos tentados a falar, não, o ser humano já era, chegou ao seu final. Mas a gente crê que para Deus todas as coisas são possíveis. Por pior que esteja a condição do ser humano ou da humanidade, Deus é aquele que pode transformar. Depois de um furacão, depois que o furacão passa, Deus é aquele que dá forças aos que estão fundados na sua palavra, firmados na sua palavra, para se levantarem, para reconstruírem o que ficou, para ampararem uns aos outros. Eu creio. Por isso nós oramos ao nosso Deus. Nós nos unimos à causa de Vanuatu. Nós oramos ao nosso Deus pela causa que é de todos nós também, a questão do Covid. É de todos nós. Às vezes a gente vai ouvindo as notícias e parece até que a gente sentiu ali, se entristeceu e parece que nada ficou daquilo. E depois a gente vai percebendo dentro de nós, como se fosse acumulando tristeza sobre tristeza. E aí a gente descobre que sim, tocou muito mais do que a gente imaginava. Muito mais. E a gente vê como a gente precisa de Deus para ir aliviando tudo isso de dentro do nosso coração. Precisamos de Deus. Precisamos orar por Vanuatu, precisamos orar por nós, porque a nossa casa precisa estar firmada em Cristo, porque são tempos difíceis, sim. E não podemos negar isso. Eu te convido nessa hora a fazer a nossa intercessão final, a orarmos por todas essas coisas. Unimos em oração por Vanuatu e o mundo. Deus eterno, Deus em que Vanuatu se apoia, pedimos que Tu nos ajude a permanecer em paz nos países e nas famílias. Nós entregamos os líderes e o povo de Vanuatu em Tuas mãos sábias. Queremos resistir às forças das injustiças presentes nos nossos países. Dá-nos essa autoridade sobre nossas ilhas e nações. Nós oramos para que possamos viver em união, amor e paz no contexto da diversidade étnica e cultural de Vanuatu e de muitos outros lugares ao redor do mundo. Oramos pelo nosso país. Une-nos por amor, paz e alegria. Nós lembramos das vítimas do Covid-19 no mundo. Lembramos das pessoas que vivem em lugares propensos a desastres naturais. As pessoas que vivem em lugares propensos a enchentes,
deslizamentos e desabamentos. Nós elevamos as nossas preocupações por aqueles que são escravizados pelos vícios e em situações de risco social nas ruas. Deus Todo-Poderoso, cura as almas das pessoas e faz-as sentir o teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos a presença de Deus em nós e conosco. Deixa Deus guiá-lo, conduzi-lo, restaurá-lo e curar sua nação. Que a vontade de Deus seja feita em sua casa, como no céu. Lembre-se que todo aquele que ouvir as palavras de Jesus e agir de acordo com elas será uma pessoa sábia, e a sua casa suportará as inundações naturais e espirituais. Em nome de Jesus, recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja conosco agora e conosco permaneça. Amém. 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 Ouve, ó Deus.